Olá, crianças, tudo bem? Então, a nossa primeira aula de geografia, nossa primeira aula gravada. Na quarta-feira, nós vamos ter, quarta, às 4 horas da tarde, nós vamos ter uma aula ao vivo. Aí vocês anotem as dúvidas de vocês, vocês vão fazer as atividades que eu vou passar. Tentem fazer. O que não conseguir fazer não tem problema, mas tentem fazer. Que aí na quarta-feira eu vou ver quem fez direitinho. Na quarta-feira eu tiro as dúvidas de vocês com relação às atividades e com relação ao capítulo, tá bom? Então nós vamos ter aí essa aula, primeira aula gravada. Vamos ter também uma aula ao vivo de geografia. Essa semana ainda também eu vou postar para vocês a primeira aula de história, tá? E, e aí depois eu marco a aula ao vivo de história também, tá bom? Bom, vamos lá. Então a gente vai falar, peguem a apostila para acompanhar. A apostila na página 234, diversidade populacional. Então, nós sabemos que no território brasileiro, antes do processo de colonização, nós tínhamos aí os nossos povos nativos, chamados posteriormente de indígenas, de índios, né? E nós sabemos que esses povos nativos, eles estavam presentes aí em todo o território brasileiro, divididos aí em diversas tribos, tá? Eles totalizavam aí cerca de 8,5 milhões de pessoas, aí espalhadas por todo o território. E esses nativos, né, quando chega o português, né, o colonizador, começa aí um processo de miscigenação, ou seja, de mistura de raças. Começa aí uma diversificação populacional, tanto entre o português com o indígena, depois vão chegando também outros povos durante esse período da colonização, vão vir aí os holandeses, os espanhóis, os franceses, e além desses, nós vamos ter também a presença do africano, do negro, por causa do período, por causa da escravidão negra que havia aí nas colônias portuguesas, né? Chegamos a usar durante um período no Brasil a mão de obra escrava indígena, mas isso foi proibido, né? Depois a gente vai ver isso em história. Não lembro, não sei se vocês já viram com a professora Natasha, mas se não viram, nós vamos ver depois. Então foi proibido a utilização da mão de obra indígena e foi decidido pela utilização da mão de obra escrava negra, né? Porque era mais rentável para a coroa. Enfim. Então nós tivemos aí a presença de diversos povos que contribuíram para esse processo de miscigenação, esse processo de mistura, para esse processo aí de diversidade. No século XIX, nós vamos receber outros povos. Aí nós vamos ter aí os italianos, nós vamos ter aí a imigração japonesa, nós vamos ter os chineses, nós vamos ter aí o pessoal da Síria, nós vamos receber outros povos. Então, além daqueles povos que nós recebemos durante o período de colonização, nós vamos receber também os migrantes, os imigrantes, né? Aqueles que vêm lá de fora, seja por causa de fome, por causa de guerra, né? Seja por causa de desastres naturais, e vamos ter aqueles que vão aí, que vêm para em busca de uma qualidade melhor de vida do que no seu país de origem. Então, todos esses povos, eles compõem a nossa diversidade populacional. Aqui na apostila, na página 234, vocês vão ver que tem aqui um quadro falando com relação à raça da composição da população brasileira. Vocês vão ver aqui que a sua maioria se declara branca. 47,74% dos entrevistados se declaram brancos. 7,61 preta, 1,09 amarela, 43,13 parda e 0,43 indígena.
Você vê aí a diferença, a disparidade entre os indígenas e com os brancos. Aí, né, nós não sabemos se por que essa população indígena está a menos de 1%. Será que é porque ela foi dizimada? Será que porque ela foi exterminada, extinta? Ou porque a maioria deles, alguns deles, eles não se consideram como índios, né? Se declaram como brancos ou pardos, né? Aí vai uma reflexão. Nós sabemos que durante o processo de colonização nós tivemos aí uma grande parcela dos índios que foram utilizados antes da proibição, né, como mão de obra escrava e também utilizado pela igreja. E alguns realmente sofreram aí torturas, alguns foram aí realmente aí dizimados em nome principalmente da expansão. Mas existem muitas tribos, muitos lugares hoje ainda, né? E por esses dados de 2010, chega a ser estranho a gente ver que menos de 1% se autodeclara como índio. Aqui na página 235, nós vamos ver aqui as características da população brasileira. Nós já vimos sobre o IBGE, já expliquei para vocês na aula presencial, lá na escola, sobre o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós já vimos isso na apostila. O que o IBGE faz, né, com relação à populacional? A cada 10 anos nós temos aí um processo de recenseamento. Então eles vão de casa em casa, vendo a composição da população. Aí, a partir desse recenseamento, eles saberem quantas pessoas moram na casa, qual a idade das pessoas, a renda. A partir desses dados, é disponibilizada a quantidade de habitantes naquela cidade, naquele estado ou no país como um total. E, além disso, esses dados são utilizados para que possam o governo, né, local, estadual, federal, possa aí ter medidas de, como que se diz? Agora me fugiu o nome. Políticas públicas, né? Seja através da educação, através da saúde, políticas públicas de acordo com aquilo que o censo está dizendo. Então, a partir desses dados, a partir desse levantamento, é que eles conseguem aí fazer, tomar aí as suas medidas públicas em prol daquela população, seja a nível local, ou no nível mais amplo, estadual ou federal. Aqui na página 235, vocês vão ter aqui o desenvolver e aplicar. Vocês vão fazer. Então, primeira atividade, página 235. Façam com calma. Se não conseguir fazer, eu tenho quase certeza que vocês vão conseguir, anota a dúvida. E aí na quarta-feira a gente corrige junto, tá? Na quarta a gente corrige junto e eu vou tirando as dúvidas, ok? Aqui na 236 nós temos aqui os principais indicadores demográficos, né? Então olha só, a análise populacional era feita, né, além da questão do número de habitantes, nós vamos ter aí algumas características de alguns indicadores. Quais são eles? A taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, a expectativa de vida e o crescimento vegetativo. Tá? Então, assim, a população absoluta que determina um lugar, ele vai dizer o seguinte, são quantas pessoas residem nele. Então, a partir desse dado, a gente vai definir se aquele local ele é populoso ou não populoso. Tá? Então, por exemplo, o Brasil ele é considerado um país populoso, porque ele tem mais de 210 milhões de habitantes. Então, nós somos um país muito populoso. Porém, devido à nossa densidade demográfica, devido à nossa extensão territorial, nós somos sim um país populoso, mas não somos um país muito povoado. Por que eu falo para vocês? Por exemplo, se nós pegarmos aqui algumas regiões
principalmente do norte e nordeste, ou até mesmo regiões mais centrais, centro-oeste, nós vamos ver que o número de habitantes ele é menor em relação àquelas pessoas que estão no litoral ou nos estados próximos ao litoral. Então, por exemplo, o número de habitantes aqui de Santa Catarina, Paraná, São Paulo principalmente, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, o número populacional desses estados ele é superior aos estados que estão no norte, ao Pará, Amazonas, ao Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul. Nós vamos ter uma disparidade grande de número de habitantes, porque são regiões pouco habitadas. Existe, é lógico que existem muitas cidades, existem assim muitos habitantes, mas se você for comparar, são pouco povoadas. Ela possui sim uma região vegetativa muito grande. As suas cidades, muitas delas, você não encontra edifícios muito grandes, você vê uma região mais de casas. Então, assim, o nível populacional delas é bem inferior se for comparado às cidades litorâneas. Por quê? No período de colonização, nós tivemos aí, eles chegam de navio. O principal comércio, a principal atividade econômica, ela é feita através da navegação. Então, quando os europeus chegam, eles começam a povoar principalmente a região litorânea, por conta do comércio marítimo. Ok? Então, por isso nós temos aí, o Brasil ele é um país populoso, mas ele não é, um país que é totalmente povoado. Né? Nós temos muitas regiões aí do nosso país que são pouco povoadas, onde tem uma grande extensão aí vegetativa. Não que isso seja algo ruim, né? Nós precisamos ter aí uma região de reserva, né? Nós devemos preservar o meio ambiente. Pelo contrário, apenas para que vocês tenham conhecimento, desculpa, dessa nossa disparidade aí entre região norte, entre a região sudeste e região litorânea, ok? Aqui na apostila, na página 237, nós temos aí a taxa de natalidade desde o ano 2000 até o ano 2017. Vocês vão observar que a taxa de natalidade ela foi diminuindo gradativamente. Ela vem diminuindo de 2010 a 2017. E a taxa de mortalidade, ela tem uma pequena queda, muito sutil, comparando com a taxa de natalidade. Por que a taxa de natalidade ela sofreu tanta baixa? Alguns fatores são, hoje em dia, uma grande parte das mulheres elas trabalham fora. Há pouco tempo atrás, muitas mulheres não trabalhavam, muitos maridos não gostavam que as suas esposas trabalhassem fora. Ainda tinha aquele preconceito de que a mulher é dona de casa, ela tinha que ficar em casa, ela tinha que cuidar dos filhos, cuidar da casa. Além disso, também nós temos aí o uso de contraceptivos, né? Remédios para não engravidar. Isso tudo, esses fatores, eles fizeram com que essa taxa de natalidade diminuísse bruscamente. Além disso, nós também temos outros fatores, né? Por exemplo, na região norte, nordeste principalmente, as famílias eram muito numerosas, né? 15, 16, 18 filhos. Mas com o avanço da tecnologia, com um pouco até mesmo com um pouco do aumento da renda das famílias, isso foi diminuindo. As pessoas começaram a ter mais informação, as pessoas começaram a trabalhar mais fora, né, nessas regiões, e aí essa taxa de natalidade também teve aí um grande impacto, aí, uma grande queda nessas regiões.
Tanto que o Brasil era considerado aí, há uns 15, 20 anos atrás, ele era considerado um país jovem. Como a taxa de natalidade caiu bruscamente, então nós já não somos mais considerados um país jovem, né? Já somos considerados um país já com uma certa idade, já um país adulto, de acordo com os parâmetros da taxa de natalidade e com o envelhecimento da população, e com a qualidade de vida, porque nós tivemos aí um aumento muito grande da qualidade de vida. Então, as pessoas que há pouco tempo atrás morriam com 40 anos, por exemplo, hoje em dia vivem até mais de 90. Aqui na mesma página, vocês têm aqui a expectativa de vida dos anos 30 a 2017. Vocês vão ver que aqui em 1930, 1940, as pessoas viviam aí praticamente 40 anos. Uma pessoa de 40 anos já é considerada velha, já é considerada idosa. E vocês vão vendo aqui no quadro da apostila de vocês como essa expectativa de vida ela foi aumentando, 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 ano a ano. Por quê? Aí nós temos saneamento básico, água potável. Isso daí influencia muito na qualidade de vida, na expectativa de vida, porque uma água não potável traz doenças. Aí nós temos as vacinas. Se você for comparar com 1930, nós temos muito mais vacinas, nós temos uma saúde muito melhor, os hospitais. Então, assim, muita coisa foi acontecendo e foi melhorando a qualidade de vida das pessoas e a sua expectativa de vida foi aumentando, graças a Deus, foi aumentando aí gradualmente. Na década de 30 eu já seria considerado uma pessoa já idosa praticamente, né? Com 35 anos. Bom, aqui na apostila de vocês, na página 200, vamos para 238, tá? A 238 ela vai falar para vocês exatamente sobre isso, sobre o crescimento populacional. Então, o crescimento populacional, como que ele é organizado? Quando a taxa de nascimento, quando a taxa de natalidade, ela é menor que a taxa de mortalidade. Então, se a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade, nós vamos ter aí um crescimento populacional. Porque a expectativa de vida aumentou, então as pessoas vivem mais. Então, isso faz com que a taxa de mortalidade ela vai afinando, ela vai diminuindo. Além disso, nós temos também a questão da imigração. Nós temos aí a questão das pessoas que vêm para o país por conta de guerra, por questão econômica. Nós temos aí, por exemplo, muitos haitianos no país, depois do tsunami que aconteceu. Em todo o país nós temos uma presença muito forte. Os venezuelanos que vieram para o Brasil por causa da fome, do que acontece na Venezuela. Então, tudo isso influencia também, além da taxa de natalidade e mortalidade, no nosso crescimento populacional. Na apostila, vocês vão ter aí um quadrozinho falando sobre a taxa média de crescimento aí dos anos 40 a 2010. Observem que de 40 a 50 tem um crescimento. A partir de 50 a 60 em diante, já começa a decair um pouco. Então, a nossa taxa de crescimento diminuiu bastante. Porque, como eu já falei para vocês, a nossa taxa de natalidade ela diminuiu. A expectativa de vida aumentou. Então, as pessoas vivem mais. Porém, menos pessoas estão nascendo. A taxa de natalidade diminuiu bastante. E isso influencia muito no crescimento populacional. Então, essa diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, ela tem um nome. Ela se chama crescimento vegetativo. Então, o crescimento vegetativo é a diferença da taxa de natalidade para a taxa de mortalidade. Aqui na página 239, nós temos aqui a estrutura da população. É um pouquinho do que eu já falei para vocês. Vocês observem que na base dessa pirâmide, essa pirâmide etária, nós temos aqui
entre 0 e 4 anos era um pouco mais estreita. Dos 15 até os 34 anos era mais larga. Ou seja, o que a gente pode observar? Que houve uma diminuição da natalidade. Houve uma diminuição no nascimento. E essa parte um pouco mais gordinha, que vai dos 15 até os 34 anos, são aquelas pessoas que nasceram há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Então, antigamente, a taxa de natalidade era muito maior. Né? E isso a gente pode refletir aqui olhando para essa pirâmide. Então, menos pessoas estão nascendo. E observe também que a expectativa de vida lá está lá em cima, 90 anos ou mais. É lógico que já um pouco mais estreita. Né? A partir aqui de 40 anos, a gente observa que ela vai dando uma diminuída. Mas você vê que tem uma boa parcela, né? Tem uma boa quantidade de pessoas aí que vivem tranquilamente com 90 anos ou mais. Minha avó, por exemplo, faleceu com 92. Uma coisa que lá na década de 30 que nós vimos aqui, era impossível, porque a expectativa de vida era em média 40 anos. Em 1910 era de 35 anos. Né? Então essa qualidade, essa expectativa de vida aumentou consideravelmente. É claro que essa expectativa de vida, esse aumento, ele também gera um impacto econômico muito grande, né? Um socioeconômico. Por quê? Porque se há um aumento da quantidade de pessoas idosas, nós vamos ter um aumento de quantidade de pessoas inativas, inaptas ao trabalho. E as pessoas aptas ao trabalho, ela é uma parcela menor. Então isso também influencia, essa expectativa de vida aumenta, mas ela também tem um impacto socioeconômico. Seja ele na questão da saúde, seja ele na questão do trabalho. Né? Por isso são necessários, através daquele censo que nós estávamos falando, aquele recenseamento, saber quantas pessoas têm, a idade, é necessário que ele seja feito ano a ano, né? E não apenas 10 anos. Porque a partir daí o governo pode traçar, o governo que eu falo é tanto na esfera municipal, estadual ou federal, traçar medidas de investimento para que aquelas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor ainda e que o impacto socioeconômico seja menor. Né? Através aí de algumas medidas, de alguns investimentos, né? Principalmente aí na saúde e na aposentadoria, na previdência. Né? Porque também não adianta você ter uma expectativa de vida de 150 anos e você ter um salário de R$ 200. Né? Então, tudo isso aí também influencia nessa questão. Página 240, atividade, desenvolver e aplicar. Podem fazer. Quarta-feira a gente corrige. Vocês vão mostrando para mim as pessoas que fizeram. Eu vou pontuando quem fez. Lembrando que a aula ao vivo vale falta, vale presença. Tá? E vou tirando as dúvidas também na quarta. Aqui nós temos na 241 a distribuição da população brasileira, que é aquilo que eu já falei para vocês do litoral, tá? A questão aí, vocês veem no quadro da densidade demográfica, aqui ele mostra melhor as regiões do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Você vê que essas são as regiões menos povoadas, com menor número de habitantes, se você comparar com todos os estados aqui, ó, da faixa litorânea. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Você vai ver assim que toda essa faixa litorânea, principalmente, ela é bem povoada. Se vocês prestarem atenção aqui na Bahia, vocês vão ver que a Bahia, a parte litorânea, vocês vão ver aí, ou a região mais próxima do litoral, ela tem um povoamento significativo. E que a parte mais afastada, aqui mais perto do Tocantins, mais perto de Brasília, ela é bem menos povoada. A Bahia é um bom exemplo dessa disparidade. Você tem aí uma região povoada, uma região desenvolvida economicamente, uma região com maior número de habitantes, e aí você tem dentro do mesmo estado uma região mais
afastada, uma região onde não tem uma quantidade de pessoas, de habitantes muito significativa. E a partir desses dados é necessário que o governo, né, seja ele na esfera que for, municipal, estadual, federal, crie políticas públicas para essa população. Porque muitas vezes essas áreas que não são tão habitadas, elas são esquecidas, né, pelos governantes. Principalmente agora, nessa época de pandemia, né? Página 242, interação, também podem fazer, né? Quarta-feira eu dou um vistinho, assim, né? À distância, anoto quem fez, tiro dúvidas, tá bom? E, bom, vou ter que fazer a parte 2, que o celular ele vai parar de gravar o vídeo.